Alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e estou começando uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Videoaula esta direcionada principalmente aos alunos matriculados na terceira série do ensino médio. E esta videoaula tem uma peculiaridade, é uma preparação, uma orientação para você que irá se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio. Nós teremos algumas questões em que eu estarei apresentando e tecendo alguns comentários a respeito das mesmas. E essas questões, elas vão estar focadas na seguinte temática: identidade cultural, ou seja, tratar de cultura não é um tema novo, não é um tema, digamos assim, desconhecido de todos vocês, tendo em vista em algumas videoaulas anteriores nós já tratamos a respeito do assunto. Então vamos começar? Vamos visualizar e acompanhar com bastante atenção a primeira questão do nosso exercitando, voltado ao tema da identidade cultural? Então vamos ler. Todo ser humano depende de seu aparelho biológico e cultural para sobreviver. Neste sentido, pode-se afirmar: alternativa A, o ser humano é igual a todo e qualquer animal no que diz respeito às suas habilidades de aprendizagem. Depende quase que exclusivamente de suas habilidades biológicas. Alternativa B, a cultura adquirida na convivência social é determinante na aquisição das características humanas e das habilidades necessárias para a sua sobrevivência. Alternativa C. O ser humano se adapta ao meio independentemente de sua convivência social com os seus semelhantes. Sua aparelhagem biológica permite sua adaptação e sobrevivência. Alternativa D. Como os animais, o ser humano nasce com sua aparelhagem biológica completa para se adaptar ao meio ambiente e dela depende a sua sobrevivência. Ou seja, duas questões fundamentais estão sendo destacadas nessa questão. A questão do aparelho biológico e a questão cultural. O que é o aparelho biológico? É o nosso corpo, a constituição da pessoa que nós somos biologicamente, ossos, músculos, os aparelhos que existem no nosso corpo, enfim, o nosso corpo é como se ele fosse uma máquina. Então ele tem todos os seus elementos constitutivos. Quando nós ficamos doentes, por exemplo, é porque um dos elementos, uma dessas peças, vou colocar dessa maneira simplista a todos vocês, não está, digamos assim, cumprindo com a sua função de maneira adequada. Por isso que ficamos doentes e essa peça, digamos assim, ela precisa ser consertada, ela precisa ser cuidada para que o organismo em si volte, retome a sua condição de saúde, a sua normalidade para o cumprimento das suas funções. O outro item levado em consideração é justamente o fator cultural. E nós sabemos que o conceito de cultura ele é um conceito muito vasto. Mas, de uma maneira bem simples, nós temos que levar em consideração que a cultura ela acaba refletindo a nossa identidade enquanto ser social. Tendo em vista que nós não temos uma cultura universal, não existe uma única cultura. Quando nós observamos o nosso país, que é o Brasil, mesmo dentro de um mesmo país, nós encontramos diversas variações culturais, que vão desde o vestir até a forma das pessoas falarem, aos hábitos da culinária, a dança, a questão da crença, as questões folclóricas e assim sucessivamente. Se internamente no nosso país nós temos toda essa riqueza cultural, então imagine quando nós comparamos o nosso país com outros países, ou em outras palavras, com outras sociedades. Aí nós percebemos ainda mais, ou seja,
um número maior de diversidade cultural, de hábitos, de ideologias, de formas de agir, de características de vestimentas, hábitos culinários e assim sucessivamente. Então, diante dessa análise, a alternativa correta está expressa na alternativa B. A cultura adquirida na convivência social é determinante na aquisição das características humanas e das habilidades necessárias para a sua sobrevivência. Ou seja, a partir do momento que eu estou inserido em uma determinada sociedade, simplesmente eu vou incorporar todos os padrões sociais, todos os elementos culturais daquela sociedade para a formação da minha identidade enquanto indivíduo, enquanto membro daquela sociedade e, ao mesmo tempo, a minha identidade social, como também integrante daquele contexto com os demais membros que compartilham dos mesmos elementos culturais. Avançando, vamos para a nossa segunda questão. Na segunda metade do século XIX, a capoeira era uma marca da tradição rebelde da população trabalhadora urbana na maior cidade do Império do Brasil, que reunia escravos e livres, brasileiros e imigrantes, jovens e adultos, negros e brancos. O que mais os unia era pertencer aos porões da sociedade. E na última escala do piso social estavam os escravos africanos. De acordo com o texto, um fator que contribuiu para a construção da tradição mencionada foi a alternativa A, elitização de ritos católicos, B, redução da desigualdade racial, C, mercantilização da cultura popular, D, diversificação dos grupos participantes. Estamos tratando da capoeira. Como que a capoeira chegou no Brasil? A capoeira chegou no Brasil graças aos escravos africanos que aqui chegaram. Mas foram só os escravos africanos? Vamos agora ampliar um pouco a discussão. Aqui no Brasil, nós também tivemos a chegada dos imigrantes, como foi o caso dos italianos. Esses italianos, eles contribuíram para a formação da cultura do nosso país? Sim. O negro que aqui foi escravizado, vindo da África, ele contribuiu para a formação, digamos assim, da cultura do nosso país positivamente. O índio, que já se encontrava no território brasileiro, toda a nossa cultura possui influência indígena, a exemplo também do homem europeu, do homem branco que chegou aqui, ele trouxe da Europa elementos culturais e que contribuíram para a formação sócio-histórica e cultural do nosso país? Sim. Ou seja, o Brasil, ele conseguiu, digamos assim, agregar elementos culturais que foram trazidos até aqui e incorporou a sua cultura. E aí temos a formação cultural do nosso país, que é bastante diversificada e uma cultura, diga-se de passagem, muito rica se nós formos analisar essa diversidade de elementos culturais até então existentes. Levando em consideração o enunciado da questão e as possibilidades de resposta, existe um determinado momento que o fragmento, observem novamente em tela, ele vai mencionando assim: escravos e livres, brasileiros e imigrantes, jovens e adultos, negros e brancos. E o comando da questão diz assim: de acordo com o texto, um fator que contribuiu para a construção da tradição mencionada foi a, visualizem em tela a resposta, letra D, diversificação dos grupos participantes no que diz respeito à capoeira. Então, com base nesse enunciado, aqueles que eram adeptos, né? E aí, bem no finalzinho do texto, diz assim: o que mais os unia era pertencer aos porões da sociedade e na última escala do piso social estavam os escravos africanos.
Então, essa diversificação dos grupos participantes, né, essa alternativa é a resposta correta, tendo em vista a questão apresentada a todos vocês. Vamos avançar para mais uma questão? Acompanhe a leitura. Questão esta que compôs o componente de Ciências Humanas no Enem do ano de 2018. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, geravam a necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Ou seja, o enunciado da questão ele está chamando a atenção a uma questão de crença, a uma prática. Vamos pontuar de uma maneira bem simples, né? Se recorria àquele tempo a um pequeno amuleto, que ele tinha que causar àquela época algum tipo de efeito mágico, ou no sentido de bloquear, né, me bloquear, aliás, de algum tipo de malefício que poderia ser direcionado à minha pessoa, mas ao mesmo tempo ele tinha que ser um imã, no sentido de atrair questões positivas, sucesso, dinheiro e assim sucessivamente. Vamos agora no comando da questão. A prática histórica cultural de matriz africana, descrita no texto, representava um ou uma. Alternativa A, expressão do valor das festividades da população pobre. Alternativa B, estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. Alternativa C, elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. Ou alternativa D, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Vamos observar qual a alternativa correta? Está expressa na alternativa D de dado, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social, ou seja, existe um determinado momento no texto que é colocado da seguinte maneira, vou até ler novamente e você acompanhe de casa o fragmento que eu vou fazer a leitura. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção, ou seja, socialmente, muitas das vezes as pessoas elas se sentem desprotegidas, desamparadas. E nós sabemos que até hoje esse hábito ele perdura. Às vezes as pessoas elas recorrem à divindade com os seus votos, com as suas promessas como uma alternativa de alcançar aquilo que é necessário a elas a um determinado momento. Ou seja, quantos votos, quantas promessas as pessoas fazem na atualidade, por exemplo, pedindo um emprego? Tudo bem? Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Um forte abraço e esta nossa videoaula tratou de identidade cultural. Acesse a plataforma eduque.ac.